Vamos ver se a pessoa... Já tem, parece que 2 pessoas, 3 pessoas entrando. Os attendees 4. Acho que está dando início aqui, a quantidade de participantes está aumentando. Deixa eu ver. Bem, gente, eu acho que quando vocês quiserem dar início, pode ser dado início. Deixa eu ver. Ok? Eu acho que o professor Maurício está falando, mas Eu estou falando no fechado. Boa tarde. Boa Pelo tarde. começo. boa tarde. Tudo Pelo bem? começo. Tudo bem? Boa tarde a todos os Tudo bem. participantes. Boa tarde. Queria dar as boas-vindas, agradecer ao Leonardo aí pela organização em nome do SEMEAD, do professor João Maurício Boaventura. Obrigado por organizar esse painel. Agradecer a presença das professoras Alessandra Maciel e Tatiana Sanches, representando a nossa Associação Nacional dos MBAs. E a gente vai dar início aqui ao nosso webinar, nosso painel, para discutir os pilares da acreditação e padrões de qualidade na educação executiva no Brasil. Meu nome é Maurício Jucá de Queiroz, eu sou diretor educacional da FIA, da Fundação Instituto de Administração, uma das escolas, membro da ANAMBA, da Associação Nacional dos MBAs, e uma das entidades fundadoras dessa associação, que tem buscado manter os pilares de qualidade na nossa educação executiva aqui no país. Mas eu estou aqui para moderar o painel. A gente tem uma sessão que vai da 1 até as 2h30, e as nossas estrelas aqui do nosso painel são as professoras Tatiana e Alessandra. Eu vou passar a palavra para elas, para fazerem a apresentação, a própria apresentação, e também desses pilares de acreditação, como é a ANAMBA, como é que pode participar, quais são os pilares de qualidade que nós entendemos aqui no Brasil para os nossos cursos de MBA, e depois eu abro a sessão de perguntas para os participantes aqui presentes. Então, por favor, professoras Tatiana e Alessandra, é com vocês. Ok. Maurício, é um prazer. Eu vou passar a palavra primeiro para a Tatiana, porque na sequência eu me apresento e começo a apresentação compartilhando os slides. Tatiana, por gentileza. Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer em rever professora Alessandra, professor Maurício, obrigada pelo suporte também, Leonardo. Bom, nós vamos falar um pouco sobre os caminhos que nós estamos tomando com relação à relevância dos cursos de MBA, aos pilares de acreditação, porque nós fazemos esse trabalho contínuo de verificar a excelência, motivar, ter uma troca, ter um networking sobre o tema, a excelência da educação executiva no Brasil. Meu nome é Tatiana, eu represento a Sampo Escola de Negócios na ANAMBA. Lá eu atuo como head de regulação educacional e ombudsperson da escola. Aqui na ANAMBA, portanto, eu represento a Sampo. E é isso, então acho que a gente pode seguir. Eu vou passar a palavra para a Alessandra. Obrigada, Alessandra, e a todos os participantes. Ok, muito obrigada, Tatiana. Eu sou a professora Alessandra Costanaro Maciel. Atualmente eu ocupo a posição de diretora executiva da ANAMBA, Associação Nacional de MBAs, a única acreditadora nacional de cursos de MBAs no Brasil. É um prazer, uma satisfação estar novamente conversando com a Tatiana, que
trabalhamos semanalmente juntas, né, Tatiana, mas é sempre bom debater e apresentar o tema, ao qual a gente se debruça tantas horas por dia e por semana para poder transformar os cursos de MBA no Brasil. O professor Maurício também, que é um prazer estar com ele, 2 vezes o Maurício está representando a FIA, uma das escolas associadas à ANAMBA, e assim também sendo o nosso presidente do Conselho Consultivo da ANAMBA. E obrigada, Leonardo, por moderar essa sessão. Eu represento também a EMED, uma escola de negócios do interior do Brasil, no sul do Brasil, onde eu ocupo a posição de coordenadora de alguns cursos de MBA focados na área de liderança, e atuo como docente também. Então, sem mais delongas, eu vou passar a apresentação, falar um pouquinho sobre o que é a ANAMBA, enfim. Eu vou começar a apresentação, vou compartilhar uma tela com vocês, depois eu vou passar para a Tatiana continuar apresentando alguns dos pilares da acreditação. Conseguem ver? Tudo certo? Ok. Então, como eu falei anteriormente, a ANAMBA é uma associação nacional, ela é brasileira. A fundação dela foi de 2004, nós temos 17 anos de atuação. A curiosidade, achei super bacana, assim, tem 2 mulheres, a gente anda debatendo muitos temas sobre mulheres em cargos de liderança, né? A Tatiana é uma das nossas diretoras, e uma mulher, e eu sou a primeira diretora executiva mulher da associação. Não que isso faça muita diferença, mas já que hoje em dia está em voga o tema, vamos aproveitar para falar, né? Então, a ANAMBA, ela tem essa diversidade nos cargos executivos, além da Tatiana, nós temos mais 2 homens, e enfim, 2 mulheres e 2 homens, está equitativo, né? A questão das mulheres, das posições de liderança. Desde a nossa... Deixa eu passar aqui. Aí. O tema dessa palestra são os pilares da acreditação e padrões de qualidade da educação executiva no Brasil. A ANAMBA tem por objetivo... Só um minutinho que aqui não está passando. Está passando para vocês? Sim, agora, né? A ANAMBA tem por objetivo contribuir para a excelência no mercado de cursos de Master of Business Administration, o MBA que veio para o Brasil, desenvolvendo, para tanto, alguns parâmetros de qualidade que, de certa forma, acabam norteando a estrutura, a montagem desses programas e também a oferta para o mercado executivo, né? Então, essa é a nossa missão. Dentro dessa missão, nós temos alguns objetivos, como nós servimos também de parâmetro de informação para o mercado de MBA, de todas as escolas de negócio do Brasil, de todas as escolas que oferecem cursos de MBA no Brasil, nós fornecemos informações. Informações como o quê? Pesquisas que fizemos com as escolas associadas e com outras escolas, somos todos experts, de certa forma, em MBA, porque todos que estão na ANAMBA representam escolas de negócio que oferecem cursos de MBA de qualidade. Então, nós temos uma longa caminhada desde da montagem desses critérios de qualidade até a auditoria desses critérios de qualidade e conhecemos bem o mercado nacional. Também conhecemos o mercado internacional porque conversamos com o mercado internacional para olhar para o mundo para fazer os critérios de acreditação no Brasil. Ao mesmo tempo, somos um elo de ligação com as escolas de negócio para saber quais são suas necessidades, como está indo o mercado, como eles veem, nós trocamos muito dentro dessa associação. Portanto, a gente tem informações sobre esse mercado para oferecer para a comunidade, para o mercado de estudantes, professores e quem mais interessa sobre os critérios de qualidade e como se oferecem cursos de MBA no Brasil. Como falei já, criamos parâmetros de qualidade, tanto para a oferta desses cursos, né, e também para os alunos que querem fazer cursos de uma qualidade superior, eles podem consultar na nossa página quais são as escolas de negócio e quais são os cursos que têm selos de qualidade da acreditação da ANAMBA. A ANAMBA confere selos de qualidade para os cursos que têm uma qualidade superior. E isso acaba ajudando esses candidatos a futuros alunos de MBA
e, ao mesmo tempo, somos benchmarking e referência para o mercado nacional e até para o mercado a quem interesse, né? Vamos dizer assim, pessoas que queiram fazer MBA no Brasil, de outros continentes, que queiram olhar quais são os melhores MBAs. A gente, às vezes, tem expatriados no Brasil que vêm em busca de melhores cursos, podem entrar no site da NAMBA e dar uma checada quais são esses melhores cursos. Nos colocamos como uma das acreditadoras do Brasil. Claro que nós cuidamos apenas de MBAs, então o nosso know-how é MBA. Nós temos ao nosso lado a Angrade, que cuida dos cursos que é uma associação que cuida de cursos de graduação em administração, e a Ampad, que cuida, então, de cursos stricto sensu, né? Mestrado, doutorado, acadêmico. Então, nós colocamos entre as 3 acreditadoras do Brasil, cada um no seu nicho de atuação, e dentre as acreditadoras do mundo também fazemos parte. Aqui está a NAMBA, entre a NAMBA temos a AACSB, temos a ACBSP, eu coloquei as mais conhecidas aqui. A AMBA, que faz o mesmo papel que nós, só que no mercado internacional, também está no Brasil, em algumas escolas. A EFMD, que acredita mais a questão de uma escola inteira e não necessariamente um curso de MBA, assim como a ACSB e a ACBSP também. E a EQUA, que também recentemente veio para o mercado brasileiro e ela representa mais as escolas de negócio da América Latina. Então, aqui eu coloquei as principais, nós somos uma das principais. A NAMBA em selos de qualidade. A NAMBA trabalha com 3 selos praticamente. Então, nós temos as escolas associadas numa acreditação global, que são cursos mais robustos e que têm um foco mais na parte internacional. Então, são cursos internacionalizados e cursos com mais robustos no sentido de critérios. Depois a Tatiana vai apresentar um pouco esses critérios de acreditação. Quem tem associação para esse selo de acreditação global são as escolas como a FECAP, a FGV, a ESP, a FIA, que o Maurício aqui está representando, o INSPER, a Sampo, que a Tatiana está aqui representando, e a ESPM. Além disso, nós temos um outro selo que é associada com a Acreditação Brasil, o Acreditado Brasil. Nós temos um curso da IMED que eu represento aqui. É um padrão mais para nível Brasil. E além desses 2 selos de acreditação, nós temos ainda instituições que são associadas, afiliadas, no sentido de não ter cursos acreditados com selo de qualidade, mas que ingressaram no nosso pool de cursos e de escolas para melhorar o seu processo, aprender conosco e, com o tempo, poder, sim, acreditar cursos de qualidade. Além dessas, nós temos ainda uma escola que está entrando para fazer o processo de afiliação e depois ela vai acreditar cursos, que é a FACAMP. Então, assim, se vocês me perguntassem assim, puxa, Alessandra, por que uma escola deve se acreditar à NAMBA? Aí eu vou tentar trazer ações tangíveis para que vocês mesmo vejam quais são as vantagens de se acreditar. Então, claro que antes da pandemia nós tínhamos um outro modelo de fazer eventos. Com a pandemia em 2020, assim como todo mundo, precisamos nos reinventar, e assim como o CEMEAD também precisou se reinventar e deixou de fazer eventos presenciais para fazer eventos online. Por conta disso, nós criamos eventos praticamente mensais, que a gente chamou de webinars. Esses webinars chamam a NAMBA em Debate. Nós fizemos uma rodada com parceiros, procuramos pessoas do mercado e que representassem outras associações para que juntos pudéssemos cooperar e falarmos sobre determinados temas. Aqui eu trago para vocês 3 casos de webinars que aconteceram nessa modalidade. Fizemos uma parceria com o Prime Brasil e falamos sobre diversidade nas instituições de ensino superior. Tivemos 2 debatedoras do Prime, moderadas por uma
professora da FECAP, representando uma escola de negócio associada à ANAMBA. Buscamos uma parceria com o INDEV, que é o Núcleo de Varejo, e trouxemos 4 debatedores do mercado, representando negócios da Droga Raia, rede de cinema, Cinépolis, shopping centers e também o Grupo Soma, e foram moderados por um professor da FGV, o professor Maurício Morgado. E também trouxemos um outro debate muito interessante e muito em voga hoje em dia, que é a LGPD. Então, o LGPD e seu impacto nas escolas de negócio. Trouxemos para debater RD Station, com um representante que cuida da LGPD na São Paulo, moderados por um professor que também faz parte da Escola de Negócios da FECAP. Então, nos aproximamos do mercado, debatemos com as principais associações que representam alguns nichos do mercado e têm interesse em compartilhar conhecimento conosco e produzir conhecimento para as escolas que fazem parte da ANAMBA. Fizemos um outro ciclo de palestras, webinars, nos aproximando mais do que o aluno também gostaria de saber, além de professores, claro, coordenadores de curso e que as escolas pudessem estar interessadas. E aí debatemos sobre inovação e sustentabilidade no agronegócio, foi o penúltimo debate desse ano. Trouxemos o ex-ministro Francisco Turra, que tem uma longa caminhada em conselhos na área do agronegócio. Convidamos o Dr. Marcos Janck, representando também o INSPER, e tivemos 2 moderadores da área do agro, representando a IMED nesse caso. Trouxemos ainda o debate sobre carreira e reskilling, requalificação, o papel das escolas de negócio na formação desses executivos. Para tanto, trouxemos a doutora Renata Sperks, que é da FIA, e trouxemos alguém do mercado, que é um headhunter, que atua bastante tempo no mercado, mas também tem uma longa trajetória nas escolas de negócio de São Paulo. Eu fui convidada para moderar esse debate e antes que vocês perguntem ou se questionem, puxa, mas o que esses temas têm a ver com a ANAMBA? Bom, depois a Tatiana vai apresentar, mas todos esses temas têm a ver com os pilares de acreditação da ANAMBA. Então, a ANAMBA, ela acredita em escolas pensando na sustentabilidade e inovação. Aqui, especificamente, a gente falou do agronegócio, mas a sustentabilidade e inovação é uma das cadeiras temas. Todos os nossos cursos acreditados têm que ter uma carga horária destinada à inovação e sustentabilidade. Ao mesmo tempo, os nossos cursos de MBA se preocupam também com a carreira dos nossos alunos e a requalificação deles através de soft e hard skills, que compõem esses currículos. Trouxemos ainda, para falar de carreira, o Joseph, que tem livros editados e hoje em dia também um headhunter, e ele vai falar sobre o presente e o futuro do trabalho, pensando muito mais nas carreiras, mais uma vez focando em carreira. E ontem mesmo realizamos o último debate que tratou também da questão de envelhecimento nas organizações. E, para tanto, trouxemos uma superintendente da Atento Brasil para falar o que a Atento está fazendo no que tangencia o envelhecimento das pessoas nessa corporação. E, para debater com ela, tivemos a doutora Vanessa Cepelo, que é uma professora do mestrado e doutorado da EASP e que debate e pesquisa esse tema ao longo da sua carreira. Para moderar, convidamos a doutora Denise Barros, que é uma professora representante da Unigran Rio e uma representante da Unigran Rio na ANAMBA também. Então, a gente sempre convida pessoas do mercado e, para moderar, nós da casa, vamos dizer assim, da ANAMBA, cuidamos dessa moderação e do que queremos levar para o mercado. Todos esses webinários eles são gravados, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, para quem tiver interesse sobre o tema, quiser conhecer um pouco mais sobre a ANAMBA. Além disso, temos ainda ações de pesquisa e participações em eventos. Aí aparece de novo a Tatiana e eu aqui para falar que o ano passado nós estivemos no SEMIAD, falando sobre a incidência de ambições, estereótipos e comportamentos
na baixa representatividade de mulheres em altos cargos diretivos. Esse webinar, ele é um subproduto de uma pesquisa que desenvolvemos internamente. Fizemos uma parceria com uma associação internacional do Chile, chama WIN, e replicamos uma pesquisa que começou a ser feita lá. Fizemos no Brasil. Os respondentes foram os alunos das escolas de negócio que fazem MBAs acreditados pela NAMBA. Então, fomos procurados por essa associação porque representamos exatamente esse público no Brasil, né? E eles queriam atingir esse público, fizemos a pesquisa, fizemos comparativo e apresentamos o ano passado no SEMEAD. Participamos também do ENAMPAD, com uma outra temática também, esse ano exatamente. Aí a Tatiana trouxe aqui, então, no ano passado, eu e a Tatiana apresentamos o evento no SEMEAD, os dados da pesquisa feita no Brasil. Esse ano, a Tatiana apresentou juntamente com a Priscila, que é a representante da UIN, a pesquisa, um comparativo da pesquisa brasileira com a pesquisa chilena, né? E falaram sobre diversidade de gênero e a participação de mulheres em cargos de gestão. Estiveram há pouco tempo, mês passado, no ENAMPAD, apresentando essa temática que vem dessa pesquisa conjunta que eu falei para vocês. Além disso, tivemos uma participação num evento internacional que aconteceu, sediado pela FGV ISAI, em Curitiba, Paraná, e falamos sobre educação para sustentabilidade com outros palestrantes e com moderadores. Então, mostrando para vocês aqui a questão das nossas participações em eventos e os eventos que nós fazemos. Além disso, existem muitos benefícios, eu vou passar alguns deles aqui, como, de certa forma, que as escolas que têm cursos acreditados pela NAMBA, elas têm uma certa diferenciação no mercado, porque anualmente nós saímos no Guia do MBA, que é um caderno dentro do jornal Estadão, São Paulo, que fala sobre todos os cursos de MBA no Brasil. Aqueles que têm mais estrelas são os de melhor qualidade. E, normalmente, as escolas da NAMBA, por ter esses critérios de qualidade, nós saímos com um destaque maior e maior número de estrelas, vamos dizer assim. E, por conta disso, nos destacamos nesse mercado de cursos de melhor qualidade. Então, aparecemos nesse ranking. As escolas também que se preocupam com essa acreditação, de certa forma, acabam entrando num processo de ciclo de melhoria contínua e acabam aparecendo em outros rankings nacionais e, inclusive, internacionais. Depois o Maurício pode complementar e falar os rankings que a FIA participa, a Tatiana também, que são consequência também, direta ou indireta, do selo de acreditação da NAMBA e dessa busca por uma qualidade superior em seus serviços de cursos de MBA. Nós trazemos e somos convidados sempre pela mídia para apresentar esses padrões de qualidade. Então, quando a gente fala de mídia, TV, jornal, temos algumas participações de jornais e matérias específicas em eventos que tratam sobre a temática. Então, temos algumas participações midiáticas bem representativas no Brasil. E o fato de termos esse selo em nossos cursos, isso acaba, de certa forma, impulsionando o marketing das escolas. Claro que cada escola faz o marketing conforme ela acha interessante e condiz com as políticas das suas escolas. Porém, é mais um critério que pode ser utilizado para o marketing das escolas. Além disso, como eu falei anteriormente, ano passado a gente teve o Guia do MBA e somos convidados para fazer uma matéria, além de estarmos com nossas escolas aparecendo no guia com várias estrelas a mais do que outras escolas que não têm os cursos acreditados pela NAMBA, nós ainda temos um espaço para trazer um pouco de conhecimento sobre
MBA. Então, ano passado, eu fui convidada para escrever sobre habilidades comportamentais e o papel primordial dela dentro dos cursos de MBA, e, para tanto, a gente traz um pouco os casos do que as escolas acabam fazendo. E serve de informação para o mercado. Aqui eu mostro para vocês uma outra matéria que aconteceu no Valor, Carreira, as mulheres, e também foi extrato daquela pesquisa que eu falei para vocês que fizemos com mulheres em altos cargos diretivos, e uma parte dessa pesquisa mostrou que as mulheres não veem o efeito do feedback positivo nas suas carreiras. Esses são alguns dos motivos pelos quais uma escola tem que se acreditar. E aí eu queria apresentar para vocês o resto da nossa equipe que não está representado aqui. A Tatiana está aqui, vou começar por ela, né? Ela é nossa diretora de credenciamento de produtos e serviços. Eu sou a pessoa que vos fala. O professor Roberto, que era para estar conosco, mas está viajando, ele é um diretor, não é mais o suplente, que está errado, é o diretor de comunicação, eventos e pesquisa da ANAMBA, e o professor Gui é o nosso diretor financeiro. Essa é a nossa equipe super enxuta, e, ao mesmo tempo, a partir de 2020, no nosso mandato, nós colocamos, acrescentamos, ganhamos, vamos dizer assim, um conselho consultivo de peso, ao qual o professor Maurício Jucá, que está aqui, é presidente do conselho, representando, de uma forma geral, o mercado de MBAs no Brasil, por causa da sua trajetória em escolas. O professor Armando é o vice-presidente do conselho, ele tem uma mobilidade muito grande essas outras acreditadoras internacionais, também é consultor na área do guia do MBA e na área educacional. E, representando o mercado, convidamos Jairo Martins da Silva, que foi ex-presidente executivo da Fundação Nacional de Qualidade, tem tudo a ver com nós acreditamos qualidade, então chamamos alguém que entendesse de qualidade para nos ajudar a melhorar ainda mais a nossa qualidade, e hoje em dia ele é um diretor, vice-presidente da Fundação Casimiro, agora o resto eu esqueci. E também foi um consultor do guia do MBA Estadão. Então, para apresentar um pouco a ANAMBA para vocês e convencê-los a fazer parte da ANAMBA, né? Estão todos super convidados. Quem tiver interesse, depois faz contato. Aqui embaixo tem os nossos e-mails. Nós também vamos deixar para todos vocês. Também temos um site e temos um link no LinkedIn para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais a associação. Sem mais delongas, vou passar a palavra para a Tatiana. Obrigada, Alessandra, por essa apresentação. Acho que deu um panorama muito bom sobre a ANAMBA. Eu vou falar rapidamente sobre como funciona a nossa visão acerca dos critérios para se acreditar uma escola e, consequentemente, um curso. Por que eu digo uma escola e, consequentemente, um curso? Embora a acreditação diga respeito a um curso em especial, esse curso ele está dentro de uma instituição de ensino, às vezes dentro de uma unidade de negócio que está ligada a uma instituição de ensino, e nós também averiguamos como essa escola se posiciona, como ela funciona, de maneira que a acreditação só ocorre depois de alguns aspectos sobre a instituição de ensino serem verificados, discutidos, e antes de entrar rapidamente, muito rapidamente, em cada um desses padrões que estão na tela, dois aspectos acho que são muito importantes. Um é que existe uma correlação e uma integração entre os elementos, entre os itens, né, que são 10 e que a gente gosta de apresentar num formato de círculo, porque é algo orgânico, contínuo e que deve ser fluido, enfim, esse é um aspecto. O outro é que nós analisamos sempre a realidade de cada instituição e dentro da realidade de cada instituição, a sua coerência, né, o que faz sentido
dentro daquela realidade e também dentro do meio ambiente em que ela está, ou seja, a relevância de um curso, de uma escola, de um conteúdo, pode ser totalmente diferente numa escola que esteja em um grande centro urbano, como, para dar o exemplo talvez mais chamativo, digamos assim, a cidade de São Paulo, ou se ele estiver numa cidade pequena, que tenha o seu negócio local, a indústria, enfim, ligada a temas específicos, em uma cidade pequena, longe de um centro urbano e assim por diante. Então, a gente olha a realidade de cada escola e olha o conjunto dos itens. Esses fatores são importantes. O outro aspecto que é importante é com relação a um pensamento de que a ANAMBA seria para as escolas que têm todos esses fatores completamente aplicados, em funcionamento e assim por diante. Isso também, a gente pode dizer que não é bem assim, porque uma escola pode entrar na ANAMBA, se associar à ANAMBA e não seguir com uma acreditação imediatamente. E o que vai acontecer com essa escola? Ela pode ter alguns pontos que ela gostaria de trabalhar melhor antes de seguir com uma acreditação, e ela vai se beneficiar desse ambiente, porque nós temos esses eventos externos, como alguns que a Alessandra mostrou, os webinários, vários dos quais estão disponíveis integralmente no YouTube da ANAMBA, e temos outros momentos, vários, mensais, pelo menos, de troca interna. Troca entre pares, discussões dentro da ANAMBA, ou seja, a ANAMBA ela proporciona um meio ambiente colaborativo, não competitivo, independente dessas escolas terem poderem ter no mercado uma concorrência entre si, o interesse comum da excelência de todas essas escolas é o que permeia a atividade da ANAMBA. Então, quando uma escola, um curso, ainda possui um curso que ainda não atende certos requisitos exigidos pela acreditação da ANAMBA, não é um motivo para ela não se aproximar, muito pelo contrário, é um motivo para ela se aproximar e vivenciar esse networking, tá? Dito isso, comentando muito rapidamente, um padrão que nós verificamos, o padrão 1, são os objetivos do MBA. A gente entende que esses padrões agora, como por exemplo os objetivos, vão ter uma alteração cada vez mais frequente. Por quê? O mercado ele tem se tornado, e todos os negócios, as práticas, isso vem acontecendo há muito tempo, mas com a pandemia e com a disseminação de tecnologias exponenciais, esses processos se aceleraram muito, então a tendência é que haja uma mudança muito grande, ou uma flexibilização, uma complexidade maior dos itens de acordo com a realidade de cada escola. Então, por exemplo, os objetivos do MBA. Um MBA para a ANAMBA, ele deve formar profissionais que sejam capazes de liderar, e especialmente liderar em circunstâncias que não sejam familiares, porque essas circunstâncias vão acontecer cada vez mais. E é também um objetivo necessário de um MBA que ele volte-se para a inovação, não necessariamente tecnológica, mas a inovação para lidar com aquilo que é imprevisto, né, com ambientes em transformação. Nós verificamos esse padrão da mesma forma, seja para a acreditação global, seja para o Brasil, que foram as duas apresentadas pela Alessandra, independente se é um curso presencial ou se é um curso majoritariamente à distância. Então, ele é avaliado da mesma forma. Já o padrão 2, que se chama ética e coerência institucional, tem um pouco de relação com o que nós falamos antes, de haver uma coerência nessa oferta do MBA, ou seja, ele não é um MBA que foi desenhado para receber acreditações e está descolado das características institucionais. Então, tem essa integralidade, né, de uma lógica e os princípios éticos que também permeiam essas relações.
Então, a gente também avalia se no curso a gente consegue perceber valores, de alguma forma, valores que devem estar presentes na escola, sejam eles ligados a práticas do tripé de sustentabilidade, questões ligadas à disseminação de código de ética, transparência de relacionamentos com professores e alunos, respeito aos diversos tipos de diversidade, seja geracional, étnico, de gênero e assim sucessivamente. Então, todas essas práticas, elas são valorizadas e avaliadas pela ANAMBA. Esse padrão, da mesma forma, é avaliado igualmente para os diferentes tipos de curso ou de acreditações. Tá? O padrão seguinte, que é o padrão 3, ele se refere ao público-alvo e ao corpo discente. Ou seja, esse MBA, nós esperamos que os alunos tenham alguma experiência, tá? Esse é um ponto em que a gente precisa analisar de uma maneira muito mais qualitativa do que quantitativa. E cada vez mais todos os nossos padrões têm caminhado dessa maneira, tá? Então, por quê? Porque hoje em dia, isso vai acontecer cada vez mais com esse mercado de trabalho multigeracional, pessoas muito jovens, com uma experiência muito pequena, já são pessoas de conhecimento muito grande, e a experiência é, entre aspas, pequena, ela é curta, quando a gente pega e olha um calendário, mas ela pode ser intensa, dependendo do tipo de experiência, e o contrário também pode acontecer. Né? Uma longa atividade profissional e que não traz uma caracterização de um corpo discente de MBA. Então, a gente avalia aqui o meio do ingresso, como é feita essa seleção, como é o público e se a escola consegue formar turmas diversas, ou se pelo menos ela tenta, ela busca, né, essa troca de diversidade dentro das turmas. E da mesma forma, esse padrão é verificado entre os diferentes cursos, sendo apenas uma diferença entre a acreditação global e a Brasil, a questão de ocupar cargos de liderança. Existe uma exigência um pouco mais profunda na acreditação global. O padrão 4 currículo nos traz apenas assim, alguns direcionadores de estarmos alinhados com a legislação nacional, já determinada pelo Ministério da Educação, em termos de carga horária, percentuais e assim por diante. E a gente também analisa se ocorrem revisões constantes desse conteúdo. Isso é super importante, que o curso ele tem uma consistência, mas ele não pode ficar parado por alguma questão, seja política, seja o que for, e precisa tratar também de determinados assuntos que a gente determina, independente do tema do MBA em termos de ênfase, ainda assim ele é um MBA. Então ele tem que tratar necessariamente, em alguma medida, de soft skills, de ética, de finanças, de compliance, marketing e assim por diante, uma lista que nós temos de temas. O padrão 5 fala sobre o trabalho final de curso, e nós exigimos, né, da ANAMBA, que os MBAs tenham essa entrega final, um projeto, um relatório, seja um trabalho acadêmico. O importante é que seja um trabalho formal, que tenha uma entrega, que tenha uma evidência e que agregue algo ligado ao curso. Isso é o que importa, apesar de não ser obrigatório pela legislação brasileira, mas nos cursos lato sensu de pós, a ANAMBA ainda exige por entender que integra e finaliza um MBA de qualidade com um peso específico. Alessandra, você quer falar alguma coisa neste momento? Ou você prefere retomar depois? Não, posso falar agora mesmo, assim, trazendo uma evidência, né, Tati? Obrigada. Então, a Tati falou do padrão 5, que é o trabalho final de curso. Como a ANAMBA continua com essa
nesse critério, a gente acha importante, e a Tatiana colocou muito bem isso, trazer uma evidência do que aconteceu com o curso de MBA em Gestão Empresarial na IMED. Um dos alunos, ele fez um trabalho de conclusão de curso no formato de artigo. Hoje em dia existem outros formatos, mas ele optou por artigo. E o trabalho foi super bem, uma qualidade superior. Por conta disso, o professor orientador sugeriu que ele publicasse o artigo, mandasse para uma revista. Eles mandaram para uma revista internacional, aqui da América Latina, com Qualis B1, uma qualidade superior. O artigo foi publicado. Por conta dessa publicação, inclusive publicado em inglês, por conta dessa publicação, esse estudante despertou nele, de certa forma, a vontade pela pesquisa, aguçou essa vontade pela pesquisa e, de certa forma, ele acabou decidindo por entrar para um mestrado acadêmico. Ele fez o mestrado acadêmico, concluiu e continuou a etapa dele de estudo. Acho que hoje em dia ele parou no mestrado acadêmico também. A gente não tem acompanhado o que ele está fazendo, mas, de uma maneira geral, é um trabalho que veio de um curso acreditado pela NAMBA, que tem uma qualidade superior, com professores com qualidade superior e com condições de orientar, de pegar um aluno como esse, identificar a sua necessidade, a sua vontade, a sua habilidade pela pesquisa e fazer um trabalho melhor, vamos dizer assim, para que isso renda frutos. E rendeu a publicação e essa nova abertura para ele entrar no mestrado. Era isso, Tati. Obrigada. Então, seguindo no padrão 6, esse padrão 6 fala sobre as tecnologias. O uso de tecnologias, independente de serem tecnologias de ponta ou não, é fundamental, já era há muitos anos, porém, nos últimos isso tem se intensificado e com a pandemia se consolidou de uma forma que hoje em dia se entende ser irreversível. Então, ter algum aparato tecnológico que possa suportar tanto contingências quanto possa trazer mais benefícios para o curso é fundamental na ANAMBA. Como disse, não precisa ser uma tecnologia de ponta, mas isso também é avaliado conforme o tipo de instituição. Se for uma instituição que tem um histórico de tecnologia, que tenha altos investimentos nessa área ou tecnologia para algumas outras áreas dentro da instituição, a gente vai ter uma expectativa mais alta do uso da tecnologia dentro do curso. E o contrário também é verdade, mas, independente de ser de ponta ou não, tem que ser algo que funcione, que traga algum resultado. Então, nesse caso, a gente até diferencia a maneira como se avalia um curso presencial e um curso à distância. No e-learning, a gente precisa que os momentos online tenham conteúdos multimídia e numa plataforma adequada. Então, não pode ser, a nosso ver, não dá para a gente só encontrar um curso em que os alunos apenas recebam PDFs, por exemplo, e não tenha momentos síncronos, né? Não tenha momentos em que haja uma troca entre alunos e professores, ou talvez até aproveitando a tecnologia, agentes externos, e outros tipos de tecnologia. Se o curso for presencial, a gente pode não fazer essa exigência, mas independente disso, algumas tecnologias são importantes para melhorar a experiência do aluno, para melhorar o relacionamento entre aluno e professor, a gestão do curso pelo aluno, inclusive não só na parte de conteúdo, mas as facilidades que o aluno encontra e o professor dentro da escola com relação à tecnologia, né, nesse relacionamento, que pode inclusive melhorar e viabilizar um networking mais eficiente entre os alunos, e nós sabemos que o networking é um motivo importante para se procurar um curso de MBA. É necessário que tenha realmente um meio eficiente de comunicação, inclusive com o staff técnico administrativo da escola,
para que o aluno não se sinta perdido ou não tenha dificuldade, assim como o professor, de se comunicar. E pode ter outras tecnologias também, como o Assurance of Learning, né, que é algo desejável, mas não necessário. E momentos de experiência presencial, que possa ser necessário com ajuda de tecnologia ou não, e assim por diante. No padrão 7, que nós chamamos de fomento à empregabilidade, a gente vê um aspecto um pouco mais prático ainda, né, do MBA e no envolvimento da escola com o desenvolvimento da carreira do aluno. Então, é interessante que tenham práticas relacionadas ao desenvolvimento individual do aluno. Como serão essas práticas? Nós precisamos ver se elas são relevantes e se elas trazem resultado. Agora, como serão? Isso depende um pouco do direcionamento do curso, da estrutura da escola, depende de outro padrão, padrão 10, que é relacionamentos. Então, os itens, eles têm um interrelacionamento muito importante, né? De maneira que uma prática da escola fortalece um outro item e assim sucessivamente. É possível que haja um fomento ao empreendedorismo, é fundamental que haja um incentivo ao networking qualificado, lembrando que a gente incentiva as escolas a tentarem formar turmas e grupos diversos. Isso também pode fomentar a empregabilidade, porque auxilia na formação de soft skills dos alunos e pode gerar relacionamentos entre os alunos que levem a um sucesso novo profissional, algo assim. Aqui nós avaliamos de maneira diferente a acreditação Brasil e a global, porque da global a gente espera um pouco mais em termos de oportunidades reais de globalização, já que é um MBA internacional ou uma acreditação global, a gente espera que isso tenha algo mais real de fato, né? Inclusive com preferencialmente um acesso a ambientes profissionais diversos do brasileiro, algum tipo de acesso a esses ambientes profissionais. O padrão 8, que é a qualificação do corpo docente, a gente tem aqui um dos únicos pontos que tem algo um pouco mais quantitativo, em termos de quantidade de doutores, quantidade de mestres, que varia dentro da acreditação global e Brasil. A gente tem uma exigência maior por doutores dentro da acreditação global, por doutores e mestres. Nesse item, a gente também avalia a qualificação profissional, já que a gente está falando de um MBA, parte dos professores precisa ter alguma inserção profissional que impacte positivamente os seus alunos e as suas interações na sala de aula. Assim como a gente também gosta e incentiva a diversidade dentro do corpo docente. É claro que, por exemplo, uma diversidade de nacionalidade é ainda mais bem-vinda quando um MBA é global. Mas uma diversidade de gênero, de raça e assim por diante, é muito bem-vinda, né? Ale, você gostaria de falar alguma coisa nesse item agora? Sim, Tatiana, trazer mais um exemplo, né, da qualificação docente. Como a Tatiana colocou antes, a gente pede que esses docentes, uma parte tenham publicações, uma parte tenham inserção no mercado, sejam gerentes, diretores, atuem como gerentes, diretores em empresas ou ainda consultores que produzam relatórios técnicos, para que a gente consiga, sim, trazer as práticas do dia a dia da empresa e, ao mesmo tempo, a gente consiga fomentar artigos de qualidade, trabalhos de qualidade. Pegando o mesmo exemplo que eu falei anteriormente, daquele aluno que despertou para a área acadêmica e que publicou o artigo, que é resultado de um trabalho de conclusão de curso, o lado do docente, que foi o professor que orientou ele, sim, era um professor pós-doutor,
que tem eles trabalharam sobre fatores, só porque contribuição, isso, são os fatores que influenciam no suporte da motivação da geração Y nas empresas. Então, foi um trabalho que era bem diferente, academicamente falando, então ele contribuiu para a academia, ao mesmo tempo ele trouxe informações relevantes para as empresas que têm pessoas da geração Y trabalhando. Então, isso também gerou um artigo científico com um Qualis B1 e aumentou a produção desse docente. Ao mesmo tempo, gerou um relatório de pesquisa com infográficos que valeu muito para atualizar o mercado das empresas da região. Isso foi apresentado para empresários num seminário de empresários aqui da região. E, ao mesmo tempo, ainda foi para jornal, foi para TV, falando sobre esses dados que traziam a realidade. Então, quer dizer o quê? A pesquisa ela tem que servir para pesquisa acadêmica e para produzir conhecimento, e, ao mesmo tempo, ela tem que ser relevante socialmente e gerencialmente, né? Então, tem que servir para questões práticas mesmo do dia a dia. E é esse olhar que os MBAs acreditados pela NAMBA têm com relação ao quesito 8, que é a qualificação do corpo docente. É isso, Tati. Obrigada. O penúltimo padrão, que é o 9, fala da atuação do corpo docente. Tem também uma questão um pouco quantitativa aqui, com relação a percentual de participação em atividades do curso. Por participação de atividades do curso, a gente entende que é importante haver alguma inserção do corpo docente em atividades, né? Como envolvimento nos projetos finais, né? Nos trabalhos finais de curso, como discussão das ementas e assim sucessivamente, bem como também a questão de gerar algum tipo de, como a Alessandra falou, né? Assim como no padrão 8, a qualificação do corpo docente, o padrão 9 também fala dessa atuação, que também está ligada à produção, diversos tipos de produção, seja um pouco mais acadêmica, técnica, um pouco mais científica, ou de cunho mais prático, e aqui a gente consegue criar dessa maneira um ambiente com diferentes profissionais, com diferentes visões, e nós acreditamos que isso também enriquece a formação do aluno. O último padrão, que é o 10, relacionamentos, é um padrão muito especial e interessante que talvez se ramifique com todos os outros, porque precisa trazer um relacionamento com o mundo corporativo, precisa indicar uma relevância prática, mas não apenas da escola, e sim do MBA propriamente dito, e entender como esses relacionamentos, de fato, impactam e beneficiam o curso, seus alunos, seus professores, ter uma mentalidade voltada para a diversidade cultural, mesmo que seja um curso padrão Brasil e não global, ele também precisa ter essa mentalidade. A profundidade disso é que pode ser um pouco diferente. E para os cursos de acreditação global, a gente espera que existam, né, existam acordos de cooperação com escolas estrangeiras que tragam esses diferentes olhares para o corpo discente e o corpo docente, assim como a possibilidade de intercâmbios e módulos internacionais e assim por diante. Bem, esses são os critérios de acreditação com os quais nós estamos trabalhando no momento, e eu agradeço. Ale, passo para você. Muito obrigada. Ok, Tatiana, eu também agradeço. A gente apresentou um pouquinho sobre a NAMBA e os nossos pilares de acreditação dos padrões de qualidade, e agora a gente fica à disposição do Maurício e dos participantes para que possam fazer as perguntas e tirar as dúvidas que eles tiverem. Eu vou deixar de compartilhar aqui. Ótimo, muito obrigado,
professoras Alessandra, professora Tatiana. Vocês cumpriram muito bem o prazo, parabéns, né? Temos agora meia hora para nós podermos conversar, interagir aqui com o nosso público também. Eu queria começar. E a gente está aqui no evento acadêmico, então eu sei que temos boa parte da nossa audiência aqui é formada também por professores e pesquisadores. Então, deixa eu começar com uma pergunta para vocês, tá? Me permitam iniciar, né? Vocês têm algum exemplo de pesquisa conduzida em uma das escolas de vocês ou outras das escolas participantes e que tenha ajudado os professores a fazerem produções acadêmicas, né? Que vocês possam citar e exemplificar para a gente? Fique à vontade, uma das duas. Ok, posso falar, Lê? Bom, a Sampol, ela desenvolve uma pesquisa junto com o IBEF, uma pesquisa chamada ICFO, coloquei aqui no chat. É o índice de confiança do CFO. E ele é desenvolvido por alguns pesquisadores da Sampol, professores coordenadores, que atuam também nos MBAs acreditados da ANAMBA, em parceria com o Instituto Brasileiro de Finanças. É uma pesquisa que é enviada para todas as pessoas que quiserem, na verdade, responder, desde que entrem lá em alguns critérios na hora que elas forem responder, e indicam, assim, como um índice econômico, porque ele mostra a confiança, né, a variação da confiança. Esse relatório é publicado trimestralmente, tem a publicação da metodologia dele no começo, e a cada relatório tem também uma explicação metodológica, uma interpretação. Ele consta no site da Sampol e também na biblioteca da Sampol, mas é aberto para qualquer um que entrar lá e fizer a pesquisa, consegue pegar desde o primeiro relatório. No site, se não me engano, estão os últimos 4 ou 6 relatórios só. Tem 4 por ano. E essa pesquisa, como a Sampol, embora a Sampol não seja mais assim, um destaque voltado apenas para finanças, ela nasceu mais para finanças, né? E a gente tem vários cursos de finanças, inclusive MBA em finanças, então existe uma ligação tanto desse corpo docente quanto dessa pesquisa e dessas práticas com o MBA. Isso também auxilia os alunos a aprenderem ou a se familiarizarem, caso não estejam familiarizados, como algo que a Alessandra falou agora há pouco, com a leitura mesmo desses relatórios, a familiaridade com esse tipo de material. Ok, obrigado. Alessandra, quer complementar? Posso seguir? Tá. Pode seguir. Tá bom, obrigado. Então, obrigado, Tatiana. Tem uma pergunta aqui do Bruno. Quais são os diferenciais de gestão da ANAMBA, da acreditação da Associação Nacional dos MBAs, em relação à ISO 9001, que tem uma diretriz específica para as instituições de educação? Quem quer responder? Tati, tu pode responder, eu acho que a Tati cuida mais dessa parte de regulação e tal, e ela entende bastante, por isso que ela é nossa diretora de acreditações. Ai, que responsabilidade. Eu gostei muito dessa pergunta. Obrigada, Bruno, né? Bruno Leonardo. Muito obrigada. Rosa. Obrigada, Bruno. Sem a intenção de nos opormos ou sermos assim divergentes fortemente ou confrontarmos a ISO, a gente está procurando cada vez mais um caminho diferente, porque a ISO, como o nome já diz, busca uma padronização, né? Uma estandardização. E a gente não tem procurado isso, cada vez menos a gente procura esse aspecto, a gente procura uma coerência interna e nós nos aprofundamos, embora a ISO e a NBR, né, falem transversalmente de qualquer área, né, qualquer área de negócio, qualquer nível de negócio, alguma coisa assim, apesar disso, no nosso caso, a gente fala de termos muito específicos. A nossa acreditação ela vai muito especificamente
em temas absolutamente próprios, não só de educação, mas de educação superior, não só de educação superior, pós-graduação, não só pós-graduação, mas pós-graduação lato sensu. Então, a gente procura aprofundar e falar especificamente sobre o tema e não buscar a estandardização. Porém, isso não exclui uma escola, um curso, de buscar os dois. Eu acho que seria muito bacana, e, na verdade, uma escola, um curso que tenha ISO, isso, na verdade, seria uma vantagem, facilitaria muito, até na hora de organizar a documentação para a gente e na hora de se autoavaliar para uma acreditação. Então, eu acredito que possam se combinar e ser uma vantagem, um diferencial muito interessante. Se alguém pudesse, ou se houver cursos que tenham os dois, né? Se tiverem interesse pelos dois, eu acho que seria bem interessante. Ok, Tatiana, obrigado. Bruno, se quiser depois complementar, se tem alguma outra item que você queira, por favor, está aqui no chat, tá? Eu queria aproveitar sua deixa, Tatiana, para falar sobre, acho que a gente tem uma legislação que abrange diversos níveis educacionais, mas a gente tem pouca regulação, ou, na verdade, um olhar menos dedicado do Ministério da Educação. Isso tem a ver com uma das perguntas que eu tenho aqui, né, que é do Luiz Alberto Figueiredo, mas é sobre o lato sensu, e aí, notadamente, os MBAs, né? A gente tem aqui lá fora existem entidades credenciadoras, letras têm um significado muito claro, Master Business Administration, que são cursos de administração. Quando eu tenho que explicar isso, eu fico até um pouco me sinto redundante, né? Mas a verdade é que a gente vê as 3 letras sendo usadas para todo tipo de curso, e muitos deles fugindo do escopo da área da administração, o que nos assusta, porque a gente sai da origem, né, do que é um programa de MBA, que tem que cumprir o conteúdo dentro da nossa área, que o SEMEAD é um evento da nossa área, né? Já é grande o suficiente para a gente tratar nos cursos, né? Então, assim, e nos MBAs não há aqui no Brasil uma atenção do Ministério da Educação, mas e acho que você explicou muito bem, as escolas têm que procurar também se diferenciar, ao invés de padronizar. E acho que esse espírito que tem a ANAMBA, de entender, e aí você mostrou muito bem nesse seu quadro aí com seu círculo com os 10 pilares, que você procura entender a origem da escola, o propósito da escola, a missão que ela tem. E aí o curso de MBA que ela vai oferecer vai atender. Então, se é uma escola mais de pesquisa, você vai buscar muito mais entender como é que ela vai fazer assim. Se é uma escola mais voltada para finanças, por exemplo, que elas sejam de excelência na área de finanças, né? E se ela é uma escola mais voltada para a consultoria, para o mercado, que ela também tenha professores com essa vocação, principalmente. Então, acho que a ANAMBA está procurando entender, ter uma referência do que se espera na educação, né, de MBAs no Brasil, mas dando espaço para que as escolas também sejam diferentes entre si, né? Eu acho que você retratou muito bem, né? Mas, assim, pegando a tua deixa, tá? A deixa desse assunto, tem o Luiz Alberto Figueiredo que perguntou se há interface do papel da ANAMBA com as dimensões regulatórias do Ministério da Educação. Desculpa que eu comecei a me meter na resposta, mas eu vou passar a palavra para uma de vocês duas. Continuar. A Tatiana, recentemente nós passamos por uma reavaliação de todos os critérios e pilares dos cursos de MBA. E aí a Tatiana fez um trabalho muito pormenorizado para que a gente já atendia antes todos os critérios do MEC, enfim, mas a gente continua atendendo, né, Tatiana? Só o que eu quero contribuir é dizer que o MEC, ele puxa uma régua para baixo, a ideia dele é expurgar quem não atende os critérios mínimos para a educação superior. O papel da ANAMBA é o contrário desse, é subir a régua e para escolas que se preocupam com a educação superior e para melhorar os seus processos de qualidade. Então, a ANAMBA é como se fosse uma mini auditoria
que ajuda essas escolas a melhorarem os seus programas e os seus sistemas de governança. Porque, como a Tatiana acabou de falar anteriormente, a questão da Fundação Nacional de Qualidade dos critérios da ISO, eles melhoram a governança de uma escola. A escola que tem essa preocupação em melhorar a sua governança, ter um cuidado para os cursos de educação superior, essas escolas conectam com a NAMBA, porque esse é o objetivo da NAMBA, ela não é um fim, sim um meio para entrar num ciclo virtuoso de qualidade superior, produtos superiores, entregas superiores para os nossos alunos executivos que optam por fazer MBAs do Brasil. Então, só para fechar essa ideia, eu repasso para a Tatiana complementar, porque ela que se esmiuçou muito nesses detalhes e cuidou para que a gente não, de uma maneira geral, continuasse atendendo esses critérios mínimos do MEC e que superasse eles. Tati? Bem, quem convive comigo sabe o quanto eu gosto de estar nesse ambiente, no ambiente da ANAMBA, e ouvindo a maneira como o professor Maurício costurou os temas e resumiu e costurou, e depois o complemento da professora Alessandra, é redundante eu dizer por que eu gosto tanto de estar nesse ambiente, né? Só de ouvir vocês dois falando já, isso já é uma prova. Eu queria só fazer um pequeno complemento ao que vocês falaram, que é só um exemplo do que vocês disseram, respondendo ao Luiz Alberto. Um dos exemplos, Luiz, é que no item de carga horária, a gente resolveu, com a interface, a gente resolveu, nesse item, deixar que o MEC fosse quem fala lá o que é o mínimo, o que não é, e a gente resolve ter um olhar muito aprofundado para o que é mais qualitativo, exceto em alguns pontos, né, de exigência, que a gente acaba, como a Alessandra falou, suprindo, né, e indo na direção contrária, que não é simplesmente cortar quem não atende o mínimo, e sim ajudar as escolas a se diferenciarem diante da ausência, comentada pelo professor Maurício, da ausência do Ministério da Educação nesse tema. Então, a gente acaba tendo uma interface, até no sentido de não complicar desnecessariamente a vida da escola. Ela já precisa atender o mínimo ou alguma exigência quantitativa do MEC. Isso posto, a gente não quer ser um dificultador, né? Porque a escola ela precisa oferecer um curso de qualidade, se preocupar com os professores, com os alunos, ter uma relação transparente com os funcionários, enfim, ter uma entrega que faça diferença na sociedade, na carreira, e não uma complicação que não vai agregar. Tá? Então, a gente busca puxar essa régua para cima, e, como a gente falou antes, também com o apoio da comunidade. Então, a gente entende que se o curso da Sampo melhora o curso da FIA, melhora da IMED, melhora da ESPM, a gente consegue ir se ajudando a elevar mesmo um padrão nacional. Perfeito, obrigado, Tatiana. Bom, além de pesquisadores, temos professores aqui, e muitos desses estão se preparando para a carreira acadêmica, né? Fazendo mestrado e doutorado, e muitos estão aqui trabalhando com a gente no SEMEAD, né? Então, eles vão se tornar professores no futuro. Queria perguntar para vocês, tem alguma vantagem para um professor dar aula numa escola, num curso acreditado? Tem alguma diferença em relação a outros por aí? Posso responder, Tati? Ótimo. Então, assim, Maurício, eu percebo e posso trazer, a minha fala vai muito dos exemplos que eu trouxe dos benefícios para alunos, professores e escolas, né? Então, para o professor, a gente nota maior visibilidade. Vocês podem ver que toda a minha fala eu falei, olha, nós temos aqui webinars e a gente sempre convida um professor que faz parte da escola e do MBA, enfim, para moderar, por exemplo.
quem faz toda a divulgação é a própria NAMBA, né? Então, a gente acaba linkando o nome desses professores a eventos nacionais. Então, abre um escopo para eles de atuação nacional na questão de palestrante. Além disso, para 2022, nós estamos promovendo uma formação para docentes que serão docentes de cursos de MBA, porque é um gap que nós percebemos que o mercado tem, e já em conversa com todas as escolas e coordenadores que fazem parte da NAMA, que ou o professor tem um perfil mais acadêmico e tem um monte de publicação, ou ele tem uma atuação maior no mercado de trabalho, e por conta disso ele não tem publicação. Então, para trabalhar no MBA, é legal que ele tenha esses dois. A gente vai fazer uma formação específica na NAMBA, vai promover, vai convidar todos os professores das escolas acreditadas num primeiro momento, e depois até, quem sabe, a gente expanda isso para professores de fora das escolas, como um diferencial da NAMBA, né? Nós somos uma instituição que acredita cursos de MBA e entende do funcionamento desses cursos de MBA, e que precisa, para tanto, preparar os docentes que vão trabalhar nesses cursos de MBA. Também maior convívio e interação com executivos que estão nas escolas, nas empresas do Brasil. Isso vai fomentar e trazer a prática e cases para esses professores, né? Cases reais sobre o que acontece no dia a dia das organizações. Isso acaba alimentando a prática dele, né? Ele pode ser teórico bastante, com doutorado e tal, e precisa dessas vivências das organizações, que indiretamente ele acaba tendo no convívio com esses executivos. Então, por esses 3 elementos que eu trouxe para ti, eu ainda digo que, de certa forma, e juntando esses 3, amplia a atuação desses docentes e torna suas carreiras mais competitivas, né? Ele pode, de repente, fazer uma transição de carreira um pouco mais facilmente da academia para empresas, por conviver com essas pessoas, enfim. Dizem que nós somos o somatório das pessoas que a gente convive, né? Então, se a gente convive com outros públicos das empresas, a gente acaba aprendendo com eles e aprendendo cases reais. Isso retroalimenta o nosso ensino. Perfeito, entendi. Entendi, Alessandra. Muito boa iniciativa. Aproveitando esse tema que a gente está falando aqui, ou se o público também quiser fazer outra pergunta, eu estou aqui aguardando. Eu também sou apaixonado pelo assunto, né? A gente vive a educação superior, a educação executiva, principalmente, o dia inteiro, respira isso, e a gente está assistindo a entrada de muita gente nova no mercado. Edtechs, né? Plataformas, bancos, a lista é inesgotável. Né? Mas, em particular, o que a gente tem visto aí é o ensino à distância, entrando seja com cursos síncronos ou assíncronos, né? E está mexendo um pouquinho é uma palavra muito suave que eu estou falando, com o que está acontecendo. E aí você falou de formação de professores. Acho que quando você fala de preparação de professores, a gente está falando também do pedagógico, né? E está falando do pedagógico, de novas ferramentas, como é que a gente atrai, prepara e consegue atender, segurar essa audiência com cursos que estão nesse formato que a gente vê agora. Ou seja, o mundo de 2019 está ficando para trás. Eu também não sei responder isso, tá? Então deixa uma pergunta impossível a resposta, mas pelo menos os sinais para vocês, né? Como é que vocês estão encarando isso? Como é que a NAMBA pretende enfrentar aí os desafios com a entrada para valer agora da educação à distância no setor de educação executiva e especialmente dos MBAs? Como é que vocês imaginam que a gente vai se preparar para isso? Pergunta simples, tá? Nada, vocês podem... Então, acompanhamos o mercado, né, Tatiana? Nós acompanhamos o mercado e nos adequamos a ele, né? Se há necessidade do mercado de ser EAD porque experimentou e online, nós criamos
com critério e começamos, então, também a acreditar cursos online. Então, essa nossa reação a essa mudança de mercado. A Tatiana pode falar um pouquinho melhor sobre esses critérios que agora que compõem o novo pool, o nosso novo olhar para os cursos de MBA online, e aí eu passo a palavra para ela. Às vezes eu acho que eu sou suspeita, porque eu sou muito entusiasta da educação à distância. Acredito que a qualidade não está ligada a se é presencial ou não. Eu comecei a trabalhar com educação à distância. Trabalhei durante alguns anos exclusivamente com educação à distância. Eu comecei há 15 anos a trabalhar com educação à distância. A pergunta que eu mais ouvia era: e funciona? Como se fosse algo que é algo passivo, né? Acho que era o costume que a gente tinha de ver a educação assim. E eu sempre respondi: se você entrar na sala presencial, ficar olhando para o professor, anotando, mas na verdade você está fazendo um trabalho de outra matéria, funciona? Né? Então, assim, o que a gente precisa, e a gente deu esse passo super importante de aceitar cursos à distância, acaba, na verdade, com a discriminação e uma diferenciação que é um preconceito, porque se a gente não viu o curso, não viu como ele não faz sentido recusá-lo, né? E quando a gente olha os números do censo, o censo educacional, mesmo que ele seja sobre a graduação, ele é um número muito bem controlado, né? Porque é um censo oficial de educação, ele acaba dando uma noção da educação superior como um todo. Esse censo, que não engloba após lato sensu, ele mostra o crescimento absurdo da educação à distância em detrimento de um presencial antigo e que, hoje em dia, ninguém sabe exatamente como ficará, né, se a gente não tiver diferentes elementos. E aí acho que entra realmente, como a gente fez na ANAMBA, a questão de valorizar e exigir um pouco mais da parte de tecnologia, para que seja mais adequada e promova as experiências adequadas para os alunos. Mas o estar presencialmente, o que a gente vê muitos especialistas falando, acaba que ficou ligado a uma experiência, né, do aluno e uma troca, algo que traga um valor a ele, para além de ler um texto ou fazer uma prova, alguma coisa assim, né? Entendi. Entendeu? Porque eu pedi para ela responder, Maurício. Então, assim, ela faz 15 anos que trabalha com isso. Foi ela que nos convenceu também na NAMBA, antes mesmo de pandemia, a começar a analisar essa questão de envolver as TICs e pensar de forma diferente. A gente também faz benchmarking com as outras acreditadoras internacionais e a gente percebe que também eles acabaram, por mais tradicionais que sejam, na Europa, nos Estados Unidos, eles acabaram também abrindo o leque para atender esse público, né? Que é uma questão de gosto, talvez, de poder, e que a partir da pandemia isso acelerou e criou-se mais esse gosto. Falávamos há tempo atrás, né, Maurício? A gente não sabe muito como vai ser os próximos anos, mas a gente imagina que boa parte dos cursos vão migrar também para o EAD, porque as pessoas aprenderam, gostaram, viram que funciona, e vão querer. Então, qual é o papel da NAMBA se nós representamos as escolas que atendem às necessidades dos alunos? É mudar também. Então, é se adequar também a esse novo público. E foi por aí que a gente fez. Me permite agora, eu sair do papel de moderador, né? Já não dava para não vestir um pouco o chapéu. Eu estou falando aqui agora como escola, tá? E aqui temos várias pessoas aqui, a gente não os conhece, mas eu vou falar aqui como representante de uma das instituições credenciadas. O que sempre me motivou a pensar em participar da ANAMBA, não só buscar os padrões de qualidade e ter o nosso selo, mas termos um ambiente onde a gente possa discutir qualidade, a educação no Brasil e a educação executiva. Nós temos que formar as nossas lideranças empresariais. Ponto. É simples. Se tivesse que ter a única razão seria essa. E temos que prezar pela qualidade. Temos um ambiente em que seja possível a interação, a troca também. Deixarmos de nos vermos como competidores
entre nós, e temos um propósito maior, que é desenvolver essas lideranças empresariais no Brasil e cooperar, tá? Em vez de competir, também cooperar. E aí esse desafio é imenso, e eu acho que a Anamba cumpre esse papel, e a liderança tanto de Tatiana como de Alessandra aí nos últimos anos tem sido importante para a gente debater assuntos, né, importantes não só para o nosso público, né, são nossos alunos, nossos executivos, mas também temas que são importantes para a gente. E nesse momento, acho que para quem está aqui, que representa escolas, né, que esteja assistindo, participar desse grupo é muito bom. É muito bom porque você vai ter um espaço para a gente poder conversar e trocar, acima de tudo, e melhorar, e todos nós melhorarmos juntos. E esse ambiente agora desafia bastante. Mas, como eu falo demais, aqui eu tenho só a última pergunta, que eu sei que é rápido, é breve, e a gente vai caminhando para o encerramento, Tatiana. Já vou passar para você. Quanto custa a certificação da NAMBA, mais ou menos? Eu sei que são todos os tipos de certificação, mas dá uma ideia aí de valores para o Bruno. Eu falei, eu até acabei de me responder para ele, que eu pedi o e-mail dele para a gente passar todos, ver qual é a escola que ele é, e de certa forma, assim, é uma tabela ampla, né? Então, assim, a gente passa, quem mais tiver interesse, pode colocar seu e-mail aqui, a gente, depois do terminar o webinário, a gente passa para a nossa secretária e vai toda a apresentação, vai uma apresentação da NAMBA, com todos os padrões, se a pessoa tiver interesse, se a escola tiver interesse, a gente agenda uma conversa e apresenta e tira todas as dúvidas, assim, super customizado mesmo, tá bem, Maurício? Perfeito. Ok, obrigado. Então, Bruno, tá, a resposta tá aí, procure, por favor, a Tatiana, a Alessandra, é fácil encontrar a Namba no site também, então, mas Eu passe o seu pedi para e-mail ele aqui. passar o e-mail dele ali, ó, ele passou, não, Passou não já? colocou. Não, ainda não. Então, eu queria passar a palavra para vocês Peguei. concluírem, por favor, Tatiana e Alessandra, palavras finais de vocês, para indo caminhando aqui, temos 3 minutos até o fim. Então, se vocês quiserem dar a palavra final de vocês, por favor. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui, agradecer aos participantes, ao SEMEAD, à ANAMBA, professor Maurício, essa moderação incrível, a Alessandra. E é isso, por favor, nos procurem, nos acompanhem no LinkedIn, no YouTube, e conversem com a gente para a gente continuar melhorando a educação no Brasil. Muito obrigada. Ok. Alessandra? Então, eu estava copiando o e-mail do Bruno e da Amanda, que colocaram ali para a gente entrar em contato, enquanto a Tatiana se despedia e agradecia. Eu faço as minhas palavras da Tatiana, só tenho a agradecer essa moderação incrível. É tão bom quando a gente está entre amigos, né? E ficou um ambiente muito interessante, porque Tatiana trabalha sempre, temos uma proximidade muito grande com o Maurício também. O SEMEAD sempre sediando esse evento, nos convidando tão gentilmente para fazer parte de um painel. Só tenho a agradecer também a SEMEAD e todos os participantes por suas perguntas e por nos escutarem até agora, tá bom? Ficamos bem felizes e convidamos vocês para informalmente entrar no nosso site, participar dos nossos webinários. Os webinários, eles são abertos a toda a comunidade, então quem tiver interesse, a partir de hoje a gente já vai divulgar um novo, que vai acontecer dia 24, e quem tiver interesse é só se inscrever, não precisa necessariamente ser uma escola associada à NAMBA, então pode conhecer a NAMBA através dos nossos eventos gratuitos. Se inscreve, a gente manda o link, e vai ser um prazer tê-los conosco nesses webinários que demoram 1 hora só, tá bem? Muito obrigada. Obrigado. Eu posso falar que eu participei do SEMEAD 1, né? Então, eu vi como cresceu o evento, né? E como a gente consegue evoluir, e também me sinto honrado aqui de participar e moderar esse painel com pessoas tão inteligentes, né? Femininas, né? Por cima de tudo, né? Mulheres no comando, né? É muito bom, e acho que vocês duas, nas suas funções de vocês, estão cumprindo muito bem esse trabalho e estão fazendo com que a NAMBA ocupe um papel importante aqui na educação executiva no Brasil. Então, obrigado. Leonardo, você que nos apoia aqui, nos orienta, então, queria agradecer em nome de todos, aos participantes aqui presentes,
às nossas palestrantes e a você pela coordenação aqui do nosso evento e obrigado a todos. Acho que a gente pode encerrar, Leonardo. Muito obrigado. Sim, acho que a gente pode encerrar. É só a gente ir saindo e após o último participante sair da sala, já vai ser encerrado automaticamente o webinar. Tá bom. Muito obrigado, então, gente. Obrigada. Até Tchau, lá. Obrigada, gente. tchau. Até mais. Tchau. Isso, será que-